Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um debate, mais um ensinamento a respeito da vida após a morte. O que acontece com o ser humano depois que ele morre? Para onde que ele vai? Como fica o estado da pessoa que morre? Fica na sepultura, aguardando a volta de Jesus, ou vai para o céu? O estado do homem após a morte. Em Lucas 24, verso 39, disse Jesus: Apalpai e vede, que um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tiago 2,26. O espírito do homem não depende do homem para viver. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, ou seja, o corpo sem o espírito é morto. Então, como entender isso? Como é que o ser humano não tem um espírito? Lucas 16, versos 19 ao 31, fala da parábola do rico e do pobre. Lázaro morreu, foi para o céu, o rico foi para o inferno. Observe bem que ali era uma parábola, com certeza. Mas Jesus estava relatando que havia o céu e havia o inferno. Porque de todas as parábolas, a única parábola que Jesus cita o nome de uma pessoa é esta, a parábola do rico e do pobre. Nas outras parábolas, Jesus não cita o nome de pessoa. E nessa Jesus cita. Então Jesus estava contando um fato real. A palavra sono no Novo Testamento está relacionado com o corpo físico e não com a alma. Em Atos 7, versos 59 e 60, Estevão dormiu, mas seu espírito se achou no céu. Mateus 27, 52 ao 53 diz que eram os corpos dos santos que dormiam. Os santos que dormiam e não os espíritos dos santos, ou seja, apenas os corpos. Os santos estavam no céu. Em João 11, verso 11, Jesus disse que Lázaro dormia. No verso 39, que cheirava mal. Um espírito não pode cheirar mal. Mateus 10, 28, Jesus mostra que a alma não morre. Mateus 22, verso 32, Jesus refere-se aos mortos como estando vivos. Eclesiastes 12, verso 7, o espírito vai para Deus que o deu. Em Mateus 17, verso 3, aparece Moisés e Elias. Moisés, falecido há anos. Moisés não ressuscitou, como muitos dizem, porque senão Jesus não seria primícia dos que dormem. O espírito de Moisés foi para o céu e a Bíblia diz que o corpo de Moisés foi para a sepultura. Em 1 Tessalonicenses 5, verso 10, o apóstolo Paulo diz que vivamos ou morramos. O apóstolo Paulo estava dizendo que tanto fazia para ele morrer ou viver, que ele tinha certeza que ia para o céu. Em Daniel 12, verso 2, refere-se à morte física do corpo. Em Atos 13, 36 e 37, pois na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais, e viu a corrupção. Porém, aquele que Deus ressuscitou não viu a corrupção. Em Romanos 8, 10, 11 ao 23, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Você entendeu bem? O corpo é morto por causa do pecado, mas o espírito não. Em 1 Coríntios 35 ao 46, eu coloquei só o verso 44, porque é muito grande. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Filipenses 1, 23, partir é estar com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Mateus 22, 31 e 32, Deus é Deus de vivos e não de mortos. João 11, 25 e 26, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 8, 51, em verdade vos digo que se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte. 2 Coríntios 5, 8, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor.
Em 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Filipenses 3, 20 e 21, transformarão os nossos corpos em um corpo de glória. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, Jesus trará consigo os que dormem. Ora, se morreu e fica na sepultura, como é que Jesus trará consigo os que dormem? Observe bem. Em Apocalipse 6 e 9, e viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 7 e 9, depois dessas coisas vi grande multidão, que ninguém podia contar. Todas as tribos, línguas e nações em pé diante do trono de Deus, vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas mãos. O verso 13, quem são esses que vêm de vestes brancas e de onde vieram? Respondeu o Senhor, tu sabes, são esses que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Observou bem? Quem são esses que vieram de vestes brancas? E outra coisa, alma não significa só pessoa na Bíblia. A alma significa sangue, está em Levítico. A alma significa pessoa. A alma significa espírito. Então tem vários significados, várias traduções para a palavra alma. E se a pessoa vai para a sepultura, por que é que viria com Cristo? Quem é então que veio junto com Cristo? Quem é que estava lá debaixo do trono de Deus, dizendo, até quando, Senhor, não julgas a nossa causa? E quem são esses das vestes brancas? E Moisés, seu corpo foi sepultado, e depois aparece falando com Jesus. Jesus morreu para nos dar vida. Nós não somos, você não é igual a um animal, um cachorro, que morre e acabou. Não, você tem espírito. Seu corpo morre, mas você continua vivendo. Porque Deus te fez assim. Quando Adão pecou, Adão era para ser eterno, exatamente. Adão pecou, morreu. Mas quando Jesus veio, ele quebrou tudo isso. E hoje nós temos vida em Cristo. Senão, para que servir a Deus? Em teologia, a morte é chamado de período intermediário, em que o corpo está dormindo, mas o espírito está acordado, está vivo com Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.